Fala Marujada, beleza? Sejam bem-vindos aí a bordo ao canal do Mestre Giba. Hoje vamos para a segunda aula de equação segundo grau, parte 2, então. E não se esqueça, quem não é inscrito já se inscreve, já curte a aulinha aí para não esquecer no final e compartilha com quem você acha que vai ajudar essa aula, tá certo? Então, bora lá. Fechou. Então, equação segundo grau, o que você precisa saber para a sua prova? Galera, eu tô dando isso, é o que eu falei para o pessoal no começo. Essas macetes que eu tô dando é o que você realmente precisa saber. O deduzir a prova, as questões, muito difícil alguém vai perguntar isso para você, tá? Ou melhor, deduzir as fórmulas. Mas se quiser, manda aí nos comentários que eu deduzo para você, ia ser um prazer, mó gostoso fazer essas coisas. Bora lá. Então, ó, o que a gente tem aqui? Um resumo da aula passada. O que eu falei? O principal que eu falei era achar as equações, né? As raízes. A equação de segundo grau, ela tem, no máximo, duas raízes de reais. O jeito mais clássico de resolver é por Bhaskara, que é o nosso famoso menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e descobrindo o delta, que é o que chama de discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Tem também a ideia de soma e produto, tá bom? Quem tiver dúvida nessas resoluções, pega a aula anterior aí. Bom, bora lá. Agora a gente vai falar sobre equação completa. Quando ela está assim, ó, bonitinha, x ao quadrado mais bx mais c, ela está completa. Agora ela estaria incompleta quando, por exemplo, se o coeficiente de b fosse igual a zero. Se b aqui, ó, for igual a zero, sobra só o x ao quadrado e o termo independente, que é o c, certo? Show! Da mesma forma, ele pode aparecer sem o c. O termo independente é igual a zero. Então, se você tem o termo independente aqui igual a zero, o que sobra? Sobra x ao quadrado mais bx igual a zero. Tranquilo, né? Vou fazer um exercício para vocês entenderem. Pessoal, uma coisa importante. Dá para você resolver por Bhaskara. Porém, essas incompletas são mais fáceis de resolver do jeito que eu vou te mostrar. Vamos primeiro aqui, vamos achar os coeficientes aqui. Vamos lá. Lembrando que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Beleza? Então o a quanto que é? A é quem acompanha o x ao quadrado. É o 2. B é o quê? Tem o b aqui? Tem algum termo aqui só com x? Não, né? Então o b aqui é zero. E o c, nosso termo independente, é o quê? É o menos 32. Irado, né? Show! Galera, porém, não precisava saber disso. Para resolver essas equações de segundo grau incompleta, eu posso resolver da seguinte maneira. Aqui, eu vou fazer simplesmente assim, eu vou isolar o x. Então, como é que eu faço isso? Ó, eu repito aqui, 2x ao quadrado. Se o 32 está desse lado menos, está desse lado da igualdade com o sinal de menos, se eu passar para o outro lado da igualdade, ele vai passar com o sinal de mais, certo? Então, vai ficar aqui, ó, igual a 32, beleza? Se o 2 está desse lado multiplicando o x, se eu passar para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. Show, né? Então, como é que fica? X ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. Quanto que é 32 dividido por 2? 16, certo? Certo. Então, o que eu tenho então? X ao quadrado igual a 16. Como é que eu vou achar o valor de x? Para eu isolar o x, é só fazer o seguinte. Vou tirar a raiz dos dois lados da igualdade. Ó. Tudo que eu faço de um lado, eu faço no outro. Então, se eu tirar a raiz de x ao quadrado, sobra x, certo? E raiz de 16? A gente sabe que é 4, né? Porque 4 ao quadrado é 16, certo? Porém, aqui tem um detalhe, galera. X saiu da raiz, certo? Para a gente conseguir, como é uma equação de segundo grau, este x ao quadrado, a gente tem que achar duas raízes. Então, vai ficar mais ou menos raiz de 16, tá bom? Tem outras explicações, mas eu quero deixar só essa para ficar mais fácil. Pensa, toda equação de segundo grau tem que ter, no máximo, duas raízes. Pode ser que sejam duas iguais, pode ser que não tenha raízes, tá bom?
Então sempre vai colocar mais ou menos ali. Então ficou x é igual a mais ou menos 4. Show? Então eu sei que x1 é igual a 4 e x2 é igual a menos 4. Então, nosso conjunto de solução aqui vai ser 4 e menos 4. Show? Tranquilo, né, galera? Muito mais rápido resolver assim do que por Bhaskara, tá certo? Então, fique atento. Se você pegar uma equaçãozinha incompleta de segundo grau, resolve desse jeito. Esse foi quando o B é zero. Agora, saca nesse outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer o mesmo esquema. Opa, vou colocar o azulzinho aqui. Ax ao quadrado menos bx mais bx mais c igual a zero, tá? Então, A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, então é 4. B é o coeficiente que acompanha o x. Ele é menos 72, certo? Aqui, ó. E o C é o nosso termo independente, que a gente não tem ali. Então, ele é zero. Show? Beleza. Eu estou fazendo isso para vocês lembrarem como é que acha os coeficientes, tá certo? Porém, aqui eu vou resolver da seguinte maneira. Pessoal, você está vendo que tem x e x nos dois termos aqui? Então, eu vou fazer, eu vou colocar x em evidência. Colocando x em evidência, ele vai passar multiplicando o 4x, certo? Porque se eu fizer x vezes 4x, dá 4x ao quadrado. E depois, é como se eu pegasse esse menos 72 e dividisse por x. Então, sobra aqui menos 72, certo? Isso tudo é igual a zero. Galera, muito tranquilo. Saca só. Se você tem uma multiplicação que dá zero, ou esse cara aqui vai dar zero, ou esse cara aqui tem que ser igual a zero. Então, é só continuar. Primeiro termo, x, então, deu zero. Show! Agora vamos pegar o segundo termo aqui, ó. 4x menos 72 tem que dar zero também, certo? Então, só isolar o x aqui agora. Como é que eu faço? Até cortar colocar essa linha aqui. E vou fazer aqui, ó. Se o 72, o menos 72, está desse lado da igualdade negativo, ele vai passar para o outro lado da igualdade positivo, né? Então, como é que ficou? Ficou 4x igual a 72 positivo, certo? E na mesma ideia, galera, se o 4 está multiplicando esse x aqui, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo, tá? Galera, eu expliquei exatamente como é que faz isso em algumas aulas para trás aí, que a coisa... Eu deixo o link para vocês aí. Ó, então passou eu dividindo. Então, x é igual a 72 dividido por 4. 72 dividido por 4, galera, dá 18. Show! Logo, já tem o meu x1 e o meu x2 aqui, ó. x2 e x1, que são as nossas duas raízes. Então, o conjunto de solução dessa equação de segundo grau é 0 e 18. Irado, não é não? Muito bom. Galera, agora eu preciso passar outra coisa muito importante para vocês, que é alguns chamam de estudos das raízes. Eu gosto de falar análise das raízes pelo discriminante. Ó, que bonito. Análise das raízes pelo delta. Show? O que a gente precisa saber? O que a gente vai analisar dos delta? Ver se ele é positivo, ele é igual a zero ou ele é negativo. Simples assim. E quando acontece isso? Quando o delta é negativo, teremos duas raízes reais e diferentes, tá? É como se fosse assim, ó, x1 e x2. Legal? Ou seja, x1 é diferente de x2. Certo? Agora, se o delta der zero, se essa conta aqui der zero, teremos duas raízes reais e iguais. Então, eu posso falar que o x1 é igual a x2. Beleza? Duas raízes reais e iguais. E quando o delta for negativo, quando essa conta der negativo, nós não teremos raízes reais, tá bom? Daí teremos que ter a ideia do conceito de números complexos, para sair com um número negativo diante da raiz. Então, deixa essa aula mais para frente.
O importante é que se delta deu negativo, acabou. Não temos raízes reais. Bora fazer um exercício então. Deixa eu ver aqui. Então. Resolva. Pessoal, eu gosto de fazer sempre assim, para vocês não se perderem. A, colocar em cima. A x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Galera, lembrando, não confunda o b com 6, tá bom? Meu b, ele é bem parecido com 6, mas não confunda. Presta atenção quando eu estiver falando, para você ver que eu estou escrevendo um b e não um 6. Então, beleza. Galera, vamos achar os coeficientes. A é o que, então? É o que acompanha o x ao quadrado. Então, como não tem ninguém, tem um azinho aqui, ó. Então, ficou tem um 1 ali. Então, o a é menos 1. E o b? Mais 12, certo? E o c? Menos 36. Legal? Como é que faria por Bhaskara aqui, ó? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Beleza? Porém, vamos achar o delta aqui para ver como é que vai ser. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Logo, o nosso delta vai ser o quê? B ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4, o A, menos 1, e o C, menos 36. Olha que irado, pessoal. O delta vai dar o quê, então? 12 ao quadrado é 144. Pessoal, vamos analisar só os sinais aqui, ó. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Beleza? 4 vezes 36 também vai dar 144. Ou seja, nosso delta deu igual a 0. Opa! Se ele deu igual a 0, pessoal, o que eu sei? Eu sei que vai dar duas raízes reais e iguais. Mas por quê? Olha só por quê. Saca só. Se esse delta aqui, ó, deu 0, o que sobrou? Sobrou x é igual a menos b sobre 2a, certo? Então, menos b é o quê? Menos 12 sobre 2a. 2 vezes menos 1. Pessoal, divisão de sinais iguais. Dá um sinal positivo, certo? Menos com menos dá mais. Então, ficou 12 dividido por 2, deu 6. Opa! Então, o que eu posso concluir? Que x1 é igual a x2, que é igual a 6. Logo, o meu conjunto solução aqui, ó, é o conjunto unitário de 6. Da hora, né? Muito louco isso. Galera, não se esqueça de dar o like aí. Vamos aí. Fazer mais uma. Mesmo esquema, vou fazer aqui, ó. A x ao quadrado mais b x mais c igual a 0. Galera, quem que é o A? É quem acompanha o x ao quadrado. 3 meios. Quem que é o B? É quem acompanha o x. 2. Quem que é o C? É o nosso termo independente. 4. Beleza? Show. Pessoal, já vou direto no delta. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Legal, né? Delta é o quê? B ao quadrado é o quê? B é 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes A. A é o quê? 3 meios vezes C, que é o quê? 4. Legal. Pessoal, o que a gente pode simplificar aqui? Tá tudo multiplicando, então esse 2 pode simplificar com esse 4 aqui, ó. 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, tenho que o delta deu 4 desse lado deu 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Certo? Então, ficou 24. Opa! 4 menos 24. Então, o delta deu negativo aqui, ó. Deu menos 20.
Se o delta deu menos 20, o que a gente sabe? Quando o delta é negativo, não existe raízes reais. Logo, o nosso conjunto solução é o conjunto vazio, que pode ser representado por duas chaves assim ou um zero cortado. Legal, né? Pessoal, essas noções aqui é bem tranquila. É só fazer exercício para você não esquecer. Eu vou deixar um resumo aqui, ó. Eu deixei esse resuminho para vocês aqui, para vocês lembrarem. Vou deixar esse resuminho aqui para vocês gravarem aí, tá? Tira um print da tela aí, guarda de algum jeito no celular ou anota no caderno. A equação de segundo grau é representada dessa maneira: x ao quadrado mais bx mais c. Ela tem a fórmula geral do Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O discriminante, ou seja, o delta, é b ao quadrado menos 4ac. O delta sendo positivo, você tem duas raízes reais e diferentes. O delta sendo igual a zero, você tem duas raízes iguais, reais e iguais. E o delta sendo negativo, não existe raízes reais, tá? Dá para resolver também por soma. Se você tiver somar as raízes é menos b sobre a, e por produto, c sobre a. Galera, tem que treinar para gravar. A equação completa é quando ela está completa, lógico, né? Tem os três coeficientes. Ela pode ser incompleta faltando o b, ou faltando o c, ou faltando o b e o c, tá certo? Fica atento aí. Pessoal, muito obrigado por ficar até o final aí. E vamos até a próxima.